Muitas falas equivocadas a respeito de casamento têm sido proferidas, tanto na internet quanto nos cultos, Brasil e mundo afora. E a gente quer trazer aqui algumas dessas falas no intuito de educar, de corrigir, não no intuito de difamar, nem denegrir ninguém. A gente quer apenas trazer aqui elucidação sobre o tema. E eu quero que você comece ouvindo essa primeira fala aqui. Se a irmã está divorciada, a irmã pode sim casar outra vez. É claro, preferível fosse que a senhora não divorciasse. Tá? O divórcio é uma ofensa a Deus. Divórcio é um pecado. Se puder reconstituir, reconciliar com o seu cônjuge, melhor. Mas não há nenhum texto bíblico que proíba a senhora de casar outra vez. Não há nenhum texto bíblico que proíba alguém divorciado de se casar novamente. É o que este áudio nos diz, que se uma pessoa ela está divorciada, então ela está livre para construir ou constituir um novo matrimônio. Será que é isso mesmo o que o texto bíblico diz? Bom, a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 7, no verso 10, vai dizer, olha, não se separem aos casados, digo o Senhor, não eu, o Senhor, que não se separem, mas se ocorrer a separação, fique sozinho ou reconstrua, restaure, reaproxime, Então você tem duas opções caso ocorra a separação. É importante dizer que não é para ocorrer a separação. Este é o mandamento, não é para nenhum casado se separar. Este é um mandamento, é uma ordem do Senhor. Não é um conselho, não é uma observação, é uma ordem. Aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que não se separem. É uma ordem. Se a ordem for descumprida, o que precisa ser feito? Ficar sozinho ou se reconciliar. Não existe uma terceira opção de casar novamente. Não existe uma terceira opção de casar novamente. Então, se não está permitido e está dizendo que existem duas opções e nenhuma das opções é um novo casamento, é óbvio que não se pode casar novamente. Mas olha só, ainda tem mais. Vamos lá. Em relação à repudiada. A senhora não é repudiada, a senhora é divorciada. Mateus 19:9, ele está dizendo que diz em respeito à pessoa que foi repudiada. E já que a mulher do comentário é uma mulher divorciada, então sim, ela pode. Se ela fosse repudiada, não poderia na fala dele. Mas será que é verdade? Repúdio, o que significa repúdio? Repúdio significa o ato de rejeitar, de não querer mais, de afastar, de excluir, de ejetar, de mandar embora. Tchau, vai, tchau e bênção. É isso que é repúdio, é a rejeição. E o que é o divórcio? É a forma legal, cumprindo aquilo que é estabelecido em lei, uma formalidade para o repúdio. Nada mais é do que isso. Nada mais é. Ou seja, repúdio é não quero mais, então vaza daqui. O divórcio nada mais é do que colocar preto no branco. Não te quero, não quero mais. É só isso. Nada mais do que isso. Então, se Deus odeia o divórcio, Deus odeia o repúdio. Se Deus odeia o repúdio, automaticamente o divórcio também é odiado e abominado por Deus. Porque o divórcio apenas confirma legalmente que uma pessoa não quer mais a outra, que uma pessoa está repudiando a outra. Se não houver o repúdio, não haverá divórcio. Ninguém se divorcia de uma pessoa que ele quer ter para sempre na sua vida. Não há divórcio de pessoas, eu quero muito você, mas eu vou me divorciar porque eu quero apenas ter o prazer de divorciar. Não existe isso. O divórcio é quando você não quer mais a pessoa na sua vida, então você procura formalizar, pôr por escrito, reduzir a termo, dar carta de divórcio.
é apenas a forma legal de dizer não te quero mais. Só isso. Legal no sentido de lei, não no sentido de ser bacana, porque repúdio nunca é bacana. O repúdio é algo terrível, não é bacana. Portanto, não há diferença no conceito estrutural de repúdio e divórcio. Ambos querem dizer não quero mais. Repúdio é a maneira informal e o divórcio é a forma legal de se dizer não te quero mais. Só isso. A única diferença. Vamos continuar aqui. 1 Coríntios 7,39, lá que tem um texto que diz que a mulher está ligada enquanto o marido viver, aquele texto, na verdade, é uma resposta que Paulo está dando a viúvas. Eu já fiz um texto, eu vou colocar aqui o texto, tá? 1 Coríntios 7,39, ele diz que é uma resposta que o apóstolo Paulo está dando para as viúvas. O que diz Mateus 7,39? Que a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Enquanto vive o marido, a mulher está ligada a ele, não podendo se casar com uma outra pessoa. Mas somente depois que o marido morre, então esta mulher é livre para se casar com uma outra pessoa, desde que essa pessoa seja no Senhor. Ou seja, é um conselho para as viúvas? Claro que é um conselho. Paulo está dizendo, ei, você não está mais ligado ao seu marido, porque você é viúva. Você não está ligado mais ao seu marido, então você tem a permissão de se casar novamente. É claro, ele está correto, é um conselho do apóstolo Paulo para as viúvas, mas também é um conselho para as casadas e, claro, evidentemente, para os homens também, equivale. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, enquanto o marido ou a esposa for vivo, querido, você está ligado a ele, você está ligado a ela. Portanto, não há a menor possibilidade de um novo casamento, porque eles ainda estão vivos. Mas se eles vierem a falecer, vocês podem se casar novamente. Com que base nós vemos isso? Porque o apóstolo Paulo está dizendo, viúva, seu marido morreu, então você pode casar novamente. Ou seja, quando o marido estava vivo, ela não poderia. Simples, questão de lógica. Vamos continuar. Romanos 7,32, que também fala a mesma coisa, na verdade é uma analogia que Paulo faz para explicar sobre lei e graça. Eu não posso criar uma doutrina em cima de uma analogia. Primeiro, aqui a referência que ele passou não é Romanos 7,32, até porque Romanos capítulo 7 não tem 32 versículos, e sim, seria Romanos capítulo 7, versos 2 e 3. E sim, o apóstolo Paulo está fazendo uma analogia, mas ele não está fazendo analogia com algo hipotético, algo que seria um sonho, uma irrealidade. Não, era algo que era real, que era praticado. Por isso ele faz a analogia, porque algo estava sendo praticado e para que as pessoas compreendessem melhor a ligação entre a lei, a relação com a graça, para que as pessoas pudessem compreender melhor, ele faz uma analogia daquilo que as pessoas já viviam, daquilo que as pessoas já experimentavam na prática, para uma melhor elucidação. Mas aquilo que estava sendo análogo, estava sendo confirmado. Paulo não faria uma analogia de algo bom com aquilo que era ruim. O apóstolo Paulo faz uma analogia daquilo que era real, praticado e que estava correto. Tanto é que 1 Coríntios capítulo 7, ele vai confirmar tudo isso que ele disse, e era para um outro povo em um outro momento. Portanto, sim, é uma analogia, mas de algo real, praticado e que era bom, não era ruim, não era algo desprezível, era algo que precisava ser acatado. E sim, não dá para fazer doutrina de analogias, mas dá para fazer doutrinas em cima daquilo que a Bíblia confere de valor. E a Bíblia toda respalda Romanos capítulo 7. A Bíblia toda, a começar
do próprio casamento de Deus para com a sua igreja. Entenda, a começar do contexto macro, fundamental, que é de Deus para com a sua igreja. Vamos continuar, tem mais um pedacinho aqui. O texto de Gênesis, que fala o homem unirá a sua mulher, ali é uma explicação e não uma ordem. E o texto que diz o que Deus junta, ninguém separe, ou seja, é o que Deus junta. Existe aquilo que Deus não junta. Aquilo que Deus não junta, o homem sim consegue separar. Então a irmã... Então, aqui, Gênesis 2, 24, vai falar que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Está, sim, nos dizendo, de uma forma indireta, como deve ser o casamento. Está, assim, nos instruindo e, ao mesmo tempo, dizendo, não pode ser diferente disto. Não é uma ordem, não é algo que Deus está falando. Ei, você precisa fazer isso. Não, Ele está dizendo... O homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher. Portanto, ele está dando diretriz. É um homem com uma mulher, deixando um status inicial, um estado inicial, que é, no caso, solteiro, ou, num segundo momento, se o cônjuge falecer, deixa o estado de viúvo. Não é uma ordem, mas é um critério. É um critério extremamente objetivo. Todas as pessoas precisam casar? Não, mas as pessoas que casarem, elas necessitarão seguir este critério. E quando nós vamos lá para Mateus 19, 6, quando Deus vai dizer, assim não são mais dois, e sim uma só carne. Portanto, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Perceba, a partícula portanto, o advérbio portanto aqui, está dando a ideia de conclusão da frase anterior. Qual que é a frase anterior? Assim não são mais dois, e sim uma só carne. Ou seja, casaram, deixaram pai e mãe e se casaram, então Deus está os unindo. E havendo esta união, ninguém separe. Então a união divina é o casamento. Não é qualquer pessoa casa e Deus escolhe quem ele vai unir, quem ele não vai unir. Não. Se você casou, claro, respeitando os critérios bíblicos, sim, você está unido por Deus. Por Deus. Então, tem casamento que Deus não une? Claro que tem. Casamento que não respeita os critérios bíblicos. Todo o casamento que respeita o critério bíblico é selado por Deus. Deus é testemunha daquela aliança e, portanto, nenhum ser humano tem autorização para desfazer, para destruir, para quebrar a aliança feita, para desunir. Pode, no máximo, separar da convivência, mas nunca destruirá a aliança que foi formada, que foi criada por Deus. Isso somente a morte é capaz de desfazer, de quebrar. Pode casar sim, tá? Mas escute meu conselho, se a senhora puder reconciliar, a senhora reconcilie com o seu ex. Então aqui, queridos, só para finalizar, ele diz, então, neste caso, a mulher pode se casar novamente, mas a verdade é, não pode se casar novamente. Mesmo aquele que está separado, divorciado, não pode se casar novamente. A Bíblia é bem taxativa que a aliança vai até que a morte separe. A Bíblia diz que não é para separar, aos casados, todos aqueles que são casados, não se separem. Aos casados, não se separem. Se separarem, então que permaneçam sozinhos ou se reconciliem. Não diz nada, absolutamente nada sobre um novo casamento. Isso é invenção. Aos casados, 1 Coríntios capítulo 7, versos 10 e 11. Aos casados, mando o Senhor, não eu, que não se separem, mas havendo separação, fiquem sozinhos, ou então se reconciliem. Não diz que pode casar novamente. Portanto, está vedado um novo casamento. A quem diz que é possível casar novamente? A quem esta união foi encerrada? Lá no conselho de Paulo para as viúvas, em 1 Coríntios 7, 39. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Se você é solteira, então você não está mais ligada. Se você é viúva,
então você não está mais ligada ao seu marido. Portanto, você pode casar com uma outra pessoa, desde que seja no Senhor. Caso contrário, você não pode, porque 1 Coríntios 7, 10 e 11 já diz que não. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau, gente.